amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo para o nosso Ruralcast, o podcast do Homem do Campo, que traz informação para você que está aí do outro lado da telinha, seja no YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou através aqui da TV do Povo e também na Rede Record. Seja bem-vindo para o nosso Ruralcast e hoje estou recebendo aqui em nossos estúdios os meninos aqui da Emater, daqui da região de Rolim de Moura. Estou recebendo aqui o Paulo Custódio, ele que é gerente regional da Emater, aqui da nossa região da Zona da Mata, e também Márcio Barbosa, ele que é também extensionista rural aqui da Emater, de Rolim de Moura. Sejam bem-vindos. Paulo? Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar nesse Ruralcast, nesse bate-papo aí sobre agricultura, né? Coisa que a gente gosta, que a gente tem aí um tempo e uma experiência já na Emater, na extensão rural. Bacana, seja muito bem-vindo. E também com a gente aqui o Márcio Barbosa. Fala, Márcio! Paulo França, para nós é um grande prazer estar aqui representando nossa instituição Emater, passando o que nós fazemos durante o dia a dia, né? Para os produtores, para os ouvintes, para os telespectadores. Para nós sempre será um prazer. Muito obrigado pela presença aí dos dois, uma presença ilustre aí do pessoal aqui da Emater, da nossa regional de Rolim de Moura, trazendo informações aí da nossa agricultura familiar. Mas antes a gente vai falar. Márcio, quanto tempo de Emater? Qual a sua formação? Fala aí pra gente. Rapaz, olha, eu tenho já um tempinho, os cabelos eram pretos, hoje em dia o visual já mudou um pouco. Estou com 31 anos de Emater. 31 anos já. 31 anos de Emater, vim do Espírito Santo, cheguei aqui em 92 para 93, ingressei na Emater. Bacana. Uma empresa que realmente faz a diferença para o homem do campo, aquece a economia do estado de Rondônia, que leva a tecnologia, leva o conhecimento para o produtor rural. Isso é importante, trazer com novas tecnologias melhora a renda do homem do campo, né? A minha formação técnica em agropecuária e administração de empresa. E quando você fala administração da empresa junto ao técnico agropecuário, você entra na propriedade, vê a propriedade como um todo, aquela visão holística, entra na porteira dentro, você tem que direcionar coisas boas para o produtor rural. Isso é importante, é o que nós da Emater fazemos. Bacana, bacana, Márcio. E o Paulo? O Paulo está aqui, também é o nosso gerente regional. Paulo, qual que é a sua formação? Quanto tempo de Emater? Conta pra gente. O França, eu estou na Emater há 16 anos, eu entrei na Emater em 2009, mas para mim falar um pouco do meu tempo de casa, eu vou falar, e também da minha formação, vou falar um pouco da minha história. Pode falar. Eu cheguei em Rondônia em 1984, minha família, meus pais vieram para a Alta Floresta do Oeste, né, aqui município vizinho, sou residente de lá até hoje, eu sou gerente regional aqui, mas sou residente em Alta Floresta, agricultor, piscicultor em Alta Floresta, comerciante também, e funcionário aqui da Emater. E em 1998, 99, quando eu terminei o ensino médio em técnico em contabilidade, naquele tempo tinha, né, as escolas técnicas, tava, e a gente não tinha tanta recurso de estudo aqui. Eu fui buscar estudo em Toledo e quando eu fui para Toledo eu fui fazer técnico em piscicultura. Lá também eu ingressei na universidade, fiz o curso de biologia, né, de ciências biológicas com ênfase em biotecnologia, que é a região de Toledo é um polo industrial muito forte, né, e também agrícola. E daí, quando eu retorno para Rondônia, eu fui professor durante 3 anos. Em 2009 eu entrei no programa ProPeixe da Emater, né, um programa que o governo criou na época para trabalhar especificamente com piscicultura, e como eu sou técnico em piscicultura e biólogo, né, eu entrei aí nesse programa para estar desenvolvendo a piscicultura na região. Nós iniciamos um trabalho em Ariquemes, posteriormente passamos aqui pela região de Ouro Preto e depois nós viemos aqui para Alta Floresta, onde a gente ingressou ali na Emater, começamos a trabalhar com piscicultura e naquele tempo a piscicultura em Rondônia estava desenvolvendo, nós chegamos junto aí nesse programa desenvolvendo a piscicultura no estado também. Muito bacana, então, a formação em
Em ciências biológicas. Isso, biologia. E o técnico de psicultura. E contabilidade E também. contabilidade. Tem um pouquinho lá da contabilidade rural, a gente também consegue. Essa visão holística que o Márcio falou, né? Do administrativo, do produtor aí, a gente também consegue fazer, porque lá atrás a gente tem esse conhecimento. Bacana. E a gente vê que o governo do estado voltou a incentivar a piscicultura através de divulgando o nosso tambaqui até para o exterior, né? Exatamente, nosso governador, né, o Coronel Marcos Rocha, ele é o embaixador do tambaqui, o embaixador da piscicultura, levando o tambaqui da Amazônia para outros estados e levando também para os Estados Unidos e para outros países aí, fortalecendo essa cadeia que passou por um momento de crise, um momento crítico, né, que foi a piscicultura aí por uns anos. E hoje a gente já vê a piscicultura bem fortalecida aqui em Rondônia novamente, a piscicultura tendo um desenvolvimento e a piscicultura voltando a dar lucro, França, porque assim, não adianta a gente ter uma atividade aí nos holofotes, mas se ela não estiver dando lucro, né? Ela tem que ser lucrativa. Exatamente. E aí entra o apoio da Emater para trazer as técnicas e ajudar o produtor no... Com certeza, aí entra as orientações, né? Hoje mesmo o Márcio lá na extensão, porque a gente fala assim, a extensão rural, que é aquilo que nós fazemos na Emater, né? Assistência técnica e extensão rural. A extensão rural ela é muito ampla, né? E o Márcio, Paulo, nós estamos com um produtor aqui, assim, o que a gente faz? Então a gente dá essas orientações pro produtor, a gente vai lá, faz visita em loco, faz análise de água, né? Dá orientação também de arranjo produtivo, que isso é muito importante, né? Na atividade. Hoje não é só a gente saber todas as atividades da agricultura, não é só o produtor saber como produzir, ele tem que saber fazer o arranjo produtivo, da época certa da produção, a época certa de colheita, né? Então, além das informações técnicas, nós também temos que ter aí essas informações de organização dentro da propriedade, né? Ter a propriedade como uma empresa, né? Essa semana eu ouvi isso de um professor da universidade aqui da Unir, professor Fábio, né? Numa palestra que ele deu. Nós temos que ter um olhar da propriedade rural como empresa. E nós, na extensão rural, a gente leva isso para o produtor, isso tanto para esse produtor mais empresarial que nós temos hoje, como para aqueles produtores tradicionais também, que são aqueles produtores que chegaram em Rondônia, ajudaram a desbravar Rondônia, que ainda permanecem aí na agricultura e estão hoje aí ajudando a alavancar esse estado tão pujante. Bacana a gente vê que a agricultura aqui no estado de Rondônia, a gente vê que com o apoio dos órgãos públicos, a gente consegue ver a agricultura familiar se desenvolver. Né, Márcio? Márcio que tá diretamente ligado aí, principalmente a parte do café. Sim, a gente sempre dá assistência. Quando pergunta a Emater dá assistência da olerícola até culturas perenes. Então, e a gente sempre foca naquilo que você identifica melhor, né? Eu identifico com a cafeicultura, identifico com a pecuária de corte, a pecuária de leite, mas a gente tem acompanhado bastante a cafeicultura e a gente tem visto que a cafeicultura tem crescido muito em nossa região, em especial o nosso município, né? Hoje nós estamos com 1.450, 1.400 hectares de café plantado em nosso município. E a probabilidade é de aumentar, França, pode ter certeza, porque a gente vê que o café, esse preço, vai oscilando, não oscilando muito, mas esse preço vai até 2029, 2030, porque a demanda está sendo muito grande de café em tanto o nosso estado, tanto para exportação. E o governo do estado de Rondônia, através do Coronel Marcos Rocha, tem destinado mudas de café para o agricultor. Só na nossa região aqui, o Paulo, veio mais ou menos 1 milhão de mudas para distribuir para as famílias, para os produtores rurais. E teve acompanhamento da Emater. Então, quando se fala a Emater está nos 4 cantos do estado de Rondônia. E aí a gente vê que é todo um acompanhamento, justamente a gente vê a melhora das famílias com esse apoio, além das mudas e assistência técnica, porque a mudança financeira, as famílias começam a viver melhor, né, Márcio? Com certeza. Hoje, inclusive, eu fui dar assistência a um produtor e ele preocupado na cafeicultura dele. Eu falei, olha, tu tenha calma, tu tem que ver custo. Nós já montamos um plano nutricional para o seu café
segue esse plano e qualquer coisa que vier, você pode entrar em contato conosco. Porque nós ali da Emater, nós temos um técnico que eu tenho o prazer de falar o nome dele, que é o Isaac Fogaça. Gente boa demais. O Fogaça é uma pessoa, é um professor nosso, viu, Paulo? Na área da cafeicultura, viu? Bacana mesmo. Na pecuária de leite. Então, ele sempre, quando eu sinto dificuldade, eu falo, Fogaça, como é que é isso aqui? Me vem cá, senta, vamos destinar, ver o que é o melhor para o produtor. E eu sempre deixo aberto para o produtor rural. Se o senhor for procurar diversos técnicos, você vai ficar com a cabeça cheia. Então, confia no seu técnico e faça o trabalho de acordo com o seu técnico está direcionando. Se você não achar conveniente, pode trocar de técnico, não tem problema. Então, a gente deixa aberto, a gente está aí para dar assistência e ver que o produtor teve lucratividade. Isso que é importante. É isso que é importante. A gente vê essa lucratividade e a melhoria de qualidade de vida do homem do campo, trocando de carro, uma casa melhor hoje no campo, né? Já não é mais aquelas casinhas de madeira, simplesmente já estão começando a construir casa de material, viver mais confortavelmente, né? E sempre eu falo, França, que quando eu entrei na Emater, nós fazíamos reuniões para levar o conhecimento para o produtor rural. O produtor rural ia com carrinho de tração animal, ia de bicicleta, ia a pé. Hoje vai o quê? Vai de estrada, vai de Hilux, S10. Para mim é uma grande satisfação, um prazer ver o produtor crescer. E a cafeicultura, você não precisa de uma área muito grande para poder ver essa transformação, né? Principalmente agora, nós temos, olha, em 2015 nós fizemos um dia de campo sobre o café clonal, onde o Fogaça era o nosso gerente local e ele dava assistência técnica, inclusive o seu Milton Café. Foi aonde que a primeira um boom, uma explosão na cafeicultura, que o produtor tirou 156 sacas por hectare. Foi o seu Milton Café. Teve assistência técnica da Emater. Então, aí você viu que o café clonal era um café produtivo, é um café que requer cuidados, requer tecnologia para você fazer a diferença e melhorar a vida do homem do campo. Isso é bacana demais. Ô, França, só fazer uma consideração em cima disso que o Márcio está falando, e uma das coisas mais importantes que eu estou vendo no campo, né? Eu sou neto de agricultor, filho de agricultor que foi expulso da roça na época, né? Meu pai, na década de 80, foi embora para São Paulo, do Paraná, região de Moarama. É uma das regiões, Márcio, no Paraná, fortíssima da cafeicultura. Tão forte quanto é a nossa região da Zona da Mata hoje, que eu considero a região da Zona da Mata, França, a capital do café do estado de Rondônia. É a região do estado com maior produção de café e maiores áreas plantadas de café. Maior área plantada, não é maiores áreas, né? Nós temos, graças a Deus, uma boa quantidade de pequenos agricultores familiares. Mas uma das coisas mais importantes que eu estou vendo na agricultura hoje, e a cafeicultura é responsável por isso, Márcia, é a volta do jovem para a agricultura. Nós temos aqui no município de Rolim de Moura, no município de Alto Floresta, no município de Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, jovens na roça novamente. Por quê? Porque a cafeicultura está proporcionando casa boa, caminhonete Hilux na garagem, moto boa. O cara pode ser cafeicultor e ter moto de fazer trilha, de fazer motocross, que é coisa que no passado, né, o agricultor, ele era tão sacrificado que ele só tinha que andar de um burrinho lá, um cavalinho, uma carroça, uma charretezinha, né? E hoje a agricultura tem trazido isso pro produtor, pro homem do campo, e isso tem acontecido aqui em Rolim de Moura, tem acontecido aqui em Santa Luzia, com a cacaicultura. Nós tivemos um dia de campo ano passado, até você estava presente junto com nós. Quem toca a propriedade são os filhos do produtor, e são jovens, né, França? Jovens que tocam a propriedade de cacau e estão satisfeitíssimos. Ontem, inclusive, eu passei lá no viveiro, estão super satisfeitos com a produção. Tem viveiro, tem produção de cacau, tem produção de café, tem alta produtividade, você vê casas de alvenaria boa, você vê caminhonete zero encostado na garagem, e isso está trazendo o jovem para o campo novamente. E no passado, no meu tempo de jovem, os filhos de agricultor vinham para a cidade trabalhar em entregador de cargueira, porque não tinha nem tanta moto, de supermercado e etc. Então isso é graças a uma agricultura pujante, isso é graças a uma assistência técnica, né, isso que o Márcio falou lá de 2015,
nós acompanhamos essa evolução do café clonal junto com a Emater, aqui no município de Nova Brasilândia, desde quando a gente entrou na Emater com técnicos, o Vitório, né, que era um técnico da Emater, que trabalhava muito, só Alcides de Alta Floresta, trabalhava finado Alcides, trabalhava muito com café clonal, e depois vieram as irrigações, e depois e a Emater sempre junto com o homem do campo, lá com o crédito rural, lá com a extensão rural, às vezes freando, né, Márcio? Às vezes dando uma freada, não, seu Zé, não é assim, não, seu fulano, não é assado, não, vamos por esse caminho, vamos por esse, e a gente faz isso até hoje, né, e a gente tá vendo aí uma cafeicultura aí desfreada e dando certo, e uma agricultura também dando certo. E isso é muito bom, isso é muito gratificante. E isso traz economia para a cidade, né? O que é importante também. Isso é bacana, que a gente vê que com essa assistência técnica mais próxima do produtor, da agricultura familiar, saiu de uma média aí de 50 sacos de café. Para hoje é muito fácil você ter uma propriedade de 110 sacos de café por hectare. Com lucro. E aí, com esse preço que a gente está no momento, como o Márcio falou, que ainda tem essa expectativa de manter aí mais seus 3, 4 anos em alta, até porque a produção internacional tá fraca e o consumo aumentou. Então a gente vê que tem essa expectativa, né, Márcio, da gente poder, o produtor que está entrando agora, conseguir lucratividade também. Com certeza, quando a gente chega e fala que o café pode ir o preço até 2029, 2030, é porque nós já consultamos especialistas em café, corretores de café. Tem o nosso amigo ali, Wagner, ali de Cacoal, que é corretor, e a gente sempre está em contato com ele, conversando, para passar alguma informação para o produtor, não aquela informação concreta, a informação que ele pode ter isso aí, pode chegar até 2029, 2030. E eu que sou capixaba, a gente, quando eu via a média do café, a média produção de café, 8 sacas por hectare, 7 sacas por hectare, 10 sacas por hectare, Rondônia. E lá no Espírito Santo falava em 30, 40, naquela época, e eu ficava triste, porque a gente é rondoniense. Eu nasci no Espírito Santo, mas a maioria do tempo eu tô... Naturalizou, né? Naturalizei, estou aqui em Rondônia. Então, a gente quer o melhor para Rondônia, a gente quer ver crescer, quer ver a alta produtividade, e a gente está vendo isso através de tecnologia. Sempre eu falo, França, o produtor que preza, vou plantar café, primeiro a base, solo, análise de solo, fazer correção, preparar o solo para depois... tem água suficiente? Vamos lá, orientamos ele. Monta uma irrigação para depois plantar o café. Não adianta você plantar o café para depois correr atrás dessas coisas, aí dá o tiro no pé. Não se constrói uma casa pela parede, né? Tem que começar pelo alicerce. Né? E o alicerce está onde? Está no solo. A base, é o solo. Eu sempre falo e oriento o produtor. E eles hoje estão bem conscientes. Antigamente falavam em análise de solo, eles não reclamavam. Hoje eu falo análise de solo anualmente. Para quê? Para repor aquilo que a planta tirou, os nutrientes que a planta tirou, nós vamos colocar de volta. Então nós temos que ter análise de solo para ver o que precisa, né? Através de uma adubação, através de um preparo de solo, que o produtor vai ter grande qualidade de vida e recurso financeiro para que o final da safra tem, você pode ter certeza. Eu falei hoje com o produtor, França, que não gaste o dinheiro sem necessidade. Mas isso aqui não precisava bater esse produto, eu falei. Não precisava. Porque tudo é custo. E na hora certa eu ia falar para ele que eu estou indo na propriedade dele. Ele só ligou para mim e perguntou, eu estava na linha, dei um pulo na propriedade e orientei. Deixei ele bem claro, deixa aberto o produtor faz, porque quem manda ali é o produtor. Nós estamos ali para orientar, e orientar com excelência, né? Essa que é a ideia, é trazer com essa orientação, fazer o produtor ter mais rentabilidade, né? E para nós, é uma satisfação tão grande quando eu vejo o produtor ser bem sucedido, o produtor ganhando dinheiro, o produtor tendo a família... Olha, quando o produtor está bem, a família está bem, a saúde está bem, tudo vai bem. Mas quando o produtor começa a ir para o outro lado, não está fazendo o que deveria fazer, o dever de casa,
começa, é o que você falou, começa do telhado, as coisas dão errado, o custo fica alto. Então você tem... Nós fazemos ali um plano nutricional para ele colocar a quantidade de gramas por planta. E pode colocar tanto na adubação manual como na fértil irrigação. E hoje a tecnologia está aí para facilitar a vida do produtor rural, para o produtor ganhar dinheiro. É isso que é bacana. E com a assistência correta, consegue fazer uma rentabilidade, um lucro muito maior. Não é não, Paulo? Ô, França, assim, nós falamos em uma palavra muito boa aqui, que é rentabilidade, né? O Márcio é administrador, né? Eu sou contador, eu sei lidar um pouco com os números, o Márcio a orientar, organizar esses números. Mas uma coisa que a gente tem que ter também, e a Emater também trabalha, é rentabilidade com sustentabilidade e principalmente, né, um assunto que hoje está sendo muito, como que eu posso dizer, muito comentado, muito valorizado ali a nível internacional, que é a sustentabilidade ambiental. E a Emater também trabalha com pilar de sustentabilidade ambiental dentro da agricultura, principalmente na agricultura familiar, né? Nós temos aí hoje a nossa região da Zona da Mata, pode considerar que tem a maior parte de município considerada dentro do IG, né, que é a identificação geográfica da cafeicultura, né, foi um projeto desenvolvido junto com o Sebrae, junto com a Emater, e a Emater deu continuidade nesse projeto, né, são os municípios do IG, e nós temos Rolim de Moura, Alta Floresta, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Alto Alegre dos Parecis, aí dentro desses municípios com essa indicação geográfica, né, e é trabalhado a questão de sustentabilidade ambiental dentro dessas propriedades, né? A responsabilidade do produtor com casinha de agrotóxico para ele guardar os agrotóxicos, com o uso de EPI, né? Que além do ambiental vem o social, vem a questão da saúde do produtor. E isso tudo faz parte de uma coisa que o Márcio tem, tem expertise, que é a extensão rural, né? A Emater trabalha com isso, a Emater ela é completa quando a gente diz respeito ao trabalho com o produtor. E uma outra coisa também que nós trabalhamos no estado de Rondônia, né, e daí nós temos vários projetos hoje, é a diversificação da produção. Hoje nós temos uma cafeicultura boa, né? A gente tem várias pessoas entrando aí na atividade do café, mas nós tivemos uma cafeicultura lá atrás ruim, daí tivemos uma bovinocultura de leite boa, nós tivemos uma piscicultura boa, passou pelo seu baixo momento aí econômico, né? Nós tivemos uma pecuária de corte boa, então a Emater também trabalha essa sustentabilidade dentro da produção, que é a diversificação de propriedade, né? Eu gosto muito de trabalhar com produtores, que principalmente, né, quando a gente se trata da agricultura familiar, que diversifica, que dentro da sua propriedade ele tem o café, se ele tiver o leite, ótimo, a gente sabe que é difícil, né, acordar todo dia cedo, tirar leite, aí agora a gente também tira leite à tarde, então é cedo e à tarde, tira leite, e agora a gente também trata a vaca no coxo, então é tirar leite cedo, trata a vaca no coxo, tirar leite à tarde, trata a vaca no coxo, mas isso dá sustentabilidade, né, o leite é uma atividade que todo mês deixa um salário. O café vem uma vez por ano, aí a gente tem olericultura, a gente tem aí produção de outras hortaliças, abóbora, tomate, isso tudo é trabalhado na nossa região, isso tudo tem extensão rural, isso tudo tem assistência técnica da Emater, isso tudo tem parceiros de crédito também, e aquilo que o Márcio falou aqui com bastante sabedoria em relação à assistência técnica, nós não mandamos na propriedade, quem manda é o produtor, mas nós orientamos ele para ele ter lucro, para ele viver bem e para ele ficar bem lá na propriedade dele. Isso a Emater faz com muita sabedoria nos 4 cantos do estado de Rondônia. Eu gosto de dizer que a Emater é o órgão do governo mais pulverizado no estado, porque nós temos escritório em todos os municípios, em alguns distritos, e além dos escritórios ainda tem os escritórios móveis, que são os veículos com extensionistas que vão para as extremidades do município, né? Há poucos dias nós estávamos trabalhando lá na aldeia Rio Branco, na terra indígena Rio Branco, em Alta Floresta. Essa semana passada eu tive numa missão, nós estávamos lá em Nova Califórnia, lá na divisa com Acre, lá no cantinho, lá na ponta do Abunã, tem Emater presente lá, tem Emater fazendo atividade lá, tem Emater junto com o produtor, junto com o homem do campo. E aí, aproveitando esse gancho aí, como é que foi essa... Eu não sei como é que o nome seria, eu vou jogar aqui um nome na minha cabeça, essa expedição aí
atendendo os povos indígenas ali. Como é que foi? Então, foi um trabalho inovador que a Emater Rondônia está fazendo, através também de um pedido do governo do estado, né? Nós temos os indígenas, a gente já tem indígena campeão do Concafé, né? Que é o concurso de cafeicultura aqui do estado de Rondônia, e nós temos aqui na nossa região da Zona da Mata 2 grandes terras indígenas, né, com várias etnias, e eles já produzindo e sem assistência técnica, né, e às vezes uma assistência técnica muito esporádica. Então nós fizemos a nossa primeira missão do Ater Indígena aqui na Rio Branco, a gente fez um diagnóstico, agora a gente já está marcando para o mês de junho mais uma ida na terra indígena. Por quê? Porque tem vários projetos sendo desenvolvidos nas terras indígenas e a gente tem que ir lá orientar de forma correta, de maneira correta, para que os indígenas possam produzir o café deles também com sustentabilidade e ter lucro, né? E assim, é uma expedição, né? Uma missão um pouco diferente, né? Porque a gente tem que trabalhar a questão cultural também lá com eles, a gente tem que aprender a questão cultural com eles, né? A questão da cultura deles, mas eu tenho certeza que sairão ótimos frutos de produção, de produtividade e de uma coisa que a gente tem que trabalhar com os indígenas, França, e algumas regiões do estado já está sendo trabalhado, que é a identidade indígena. Né? É o café com a identidade indígena. É um café diferente, é um café diferenciado, é um café agroecológico, é um café sem agrotóxico, é um café com o mínimo de agroquímicos possível, né? E isso tudo tem seu valor lá no seu lugar certo. Então a gente tem mercado para tudo, né? E espaço para todos, e é uma missão muito boa e a gente quer dar continuidade a essa atividade. Eu vi alguma coisa pelo próprio Instagram da Emater, acompanhando vocês lá. Eu fiquei assim, abismado não seria essa palavra. Maravilhado. Falei, rapaz, deve estar sendo tão legal isso aí. Não. Porque eu vi que vocês ficaram acampados lá, né? Acampados, fazendo nossa comida, montamos barraca, até o presidente da Emater fez uma publicação no Instagram da Emater. Isso que é extensão, né? E assim, eu tenho um tio, Márcio, que trabalha na Secretaria de Agricultura do Paraná, né? E o França conhece a região. É muito diferente. Ele foi e mostrou, falou, olha aqui, ó, isso que é paixão pela extensão rural. Isso aqui é pela paixão pela Emater, acampado a 100 e poucos quilômetros das casas, dormindo em barraca, fazendo comida. Então a gente montou um acampamento, agora a gente vai com a estrutura um pouco menor, mas nós vamos dar continuidade a esse trabalho, a essa missão na terra indígena aqui em Alta Floresta. E agora a gente já tem um projeto também, até o final do ano iniciar, aqui também no Sacarabiá, que é na terra indígena Mequens, começar um trabalho ali piloto também com eles. Bacana, bacana. Eu vendo assim, falei, cara, que legal. Porque teve bastante palestras com os povos indígenas lá, e aí essa coleta, essa troca de informações, né? Então eu achei muito, muito bacana. Eu vi as publicações e falei, cara, eu queria estar no meio. Só complementar. Nós fomos lá levar políticas públicas, né? O governo do estado recentemente lançou aí o PA indígena. Então a gente foi lá por quê? Porque eles não têm CAF que precisa pro PA indígena, então nós fomos lá, ó, a CAF é isso, serve para isso, para aquilo, né? Alguns deles já estão trabalhando um café especial, então nós fizemos oficina lá de café especial, como que funciona, como que o Tauan fez para chegar a ser campeão, né, do Concafé. Então é assim, porque assim, é muito diferente. É diferente de nós aqui, que o Tauan é campeão, e quando você sai do Tauan e vai na outra aldeia, é totalmente diferente. Todo o sistema ali, o costume deles ali é totalmente diferente da nossa realidade aqui. Mas assim, muito gratificante, a gente tem propriedades lá produzindo café, né? O Tauan, o seu Valdir e outros, né? Produtores lá embaixo. E assim, dando excelentes resultados para a cafeicultura também, novas experiências, né? E a gente agora trabalhando. Tem uma agroindústria de açaí, né, lá dentro também, assistida pela Emater. A Emater tem RT e a Emater de Alta Floresta tem dado essa assistência para eles, né, um açaí 100% puro, extraído da floresta, sem o extrativismo mesmo, né? Eles têm uma agroindústria de castanha também, que vão colocar a funcionar. Isso tudo faltando ainda um pouco desse trabalho da extensão rural, um pouco desse trabalho da assistência técnica, e a gente está chegando lá com isso agora. Que bacana, que bacana. É inclusão, né, Márcio? E quando se fala em cafeicultura, não podemos deixar de lembrar que aqui tem um campeão do café especial, que é o seu Altivo.
O último campeão. E que é o técnico Marcelo, que dá assistência nele. Inclusive, o Marcelo também tem uma propriedade aqui na linha 180 Sul, que também faz café especial. E quando fala Rondônia, a cafeicultura, nós somos o 5º maior produtor de café do Brasil. Nós somos o 2º maior produtor de café Conilon, que é o Robusta Amazônica, do Brasil. Que o primeiro é o Espírito Santo e o segundo somos nós aqui, Rondônia. E cada dia que passa, nós almejamos aumentar a produção, melhorar a qualidade, produtividade para sucesso do homem do campo. É isso que importa pra gente. E hoje a gente vê que Rondônia está exportando qualidade, né? Que a gente vê que os capixabas estão buscando mudas aqui do nosso estado, né? Sim, sim. E, inclusive, agora o Paulo pode até falar mais sobre isso, que o governo do estado de Rondônia, o Coronel Marco Rocha, tem feito um trabalho para direcionar, mostrar o café lá fora do Brasil, né? Lá na China, né, Paulo? Isso. É assim, eu há uns 10 anos atrás, um pouco mais, sei lá, eu tenho 16 de matérias, um empresário daqui da nossa região, tá empresário aqui de Rolim de Moura, Alta Floresta, Nova Brasilândia, dono de uma empresa que estava entrando nesse segmento aí da irrigação, da cafeicultura e tal. E numa reunião um dia ele falou assim, já pensou se os chineses começassem a tomar café, né? Já pensou se os chineses, com a população que tem a China, e já é realidade, e o governador Coronel Marcos Rocha esteve esse ano de 2025, se eu não me engano, foi esse ano agora isso, numa missão, juntamente com alguns outros empresários da cafeicultura do Brasil e daqui do estado de Rondônia, lá na China, levando o nosso café de Rondônia e o nosso café de qualidade. A outra coisa que é interessante é a questão da cafeicultura, dessa melhoria da agricultura em si, né? Não só do café, como do cacau também. Rondônia esse ano vai sediar o concurso nacional de cacau. Rondônia vai sediar, normalmente é na Bahia e tal. Rondônia esse ano vai sediar. A outra situação é que não se falava em pontuações de café no passado. Nosso café era um café de bica. Café de bica corrida. Hoje você já vê aí 250 defeitos, 300 defeitos, 350 defeitos. Então já vem diminuindo. No passado os empresários, compradores de café falavam que o nosso café era tudo acima de 500 defeitos. Então assim, era um café... Tinha aquela conversa que era café de veneno, eles falavam. Isso, o café de Rondônia para fazer tinta e veneno. O pessoal falava isso. Lembra mais? Para que serve esse café? Para fazer tinta e veneno. Hoje nós já temos um café aí para consumo, já é um café bebida, gourmet, café bebida gourmet, especial. indo para a China não vai usar na indústria, vai usar para alimentação, né? Para consumo humano. Então, assim, essa questão da qualidade, isso veio valorizando e agregando valor também para a cafeicultura, né? Nós tínhamos uma diferença, eu lembro quando falava do Arábica para o Conilon, era uma diferença que o Arábica chegava a ser 3 vezes o valor de uma saca de café. E hoje não tem mais essa diferença tão grande, chegou a quase equiparar os preços esse ano, esse último ano aí que teve uma alta muito boa aí na cafeicultura. Então isso tudo proporciona riqueza para o nosso estado, e isso tudo é política pública governamental, é trabalho desse nosso povo trabalhador, desse agricultor trabalhador que nós temos, da mão calejada, que é o homem do campo que leva a comida na mesa dos brasileiros e que leva a riqueza para o país e para o estado. Isso é bacana demais, né? É desenvolvimento da nossa região. A gente vê que o café, e como toda a produção agrícola, ele traz para nós, para nossa região, traz essa riqueza, esse recurso, e melhora de todas as formas, como a gente começou falando aqui, melhora a qualidade de vida, né, do produtor rural. Verdade. Sempre eu falo para o produtor, cuide da sua saúde, cuide da sua família. A família é a base. Se a família vai bem, sua produtividade vai bem, sua produção vai bem, você tem condições de fazer. E não é diferente do extensionista da Emater. O extensionista da Emater tem que estar bem consigo mesmo, com a família. E graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, que é a doutora Elaine. Aproveita, manda os alô aí. Doutora Elaine, um abraço. E tem o Felipe, que tem 2 anos, o Vitor, que tem 6 anos, a Letícia, 18. Tem o Luan, meu filho também, o Luan, tá aí no comércio aí.
Luan do Calcário. É isso, Luan do Calcário. Fazer o merchan. Mas a base da gente é a família. Se a gente faz tudo correto, se você vai trabalhar bem, é porque você saiu de casa bem. Não é isso, França? Não, isso é importante. Importante a gente ter uma base boa. A gente consegue manter o... Com certeza. O França, só assim, voltando rapidinho, que eu também vou falar um pouquinho da minha família. Mas voltando bem rapidinho, assim, da produção, a nossa região, ela é muito forte em produção de tomate. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento, né? Os nossos telespectadores aí do Ruralcast. Tomate, abóbora. Nós temos caminhões e caminhões de abóbora saindo da nossa região, Alta Floresta, Alta Alegre, Nova Brasilândia, diariamente sai caminhão de abóbora da nossa região, diariamente sai caminhão de tomate da nossa região. Aqui em Rolim de Moura, nós temos um polo fortíssimo em fruticultura, né? Tanto aí que nós temos a laranja Rolim aí, que é muito forte, né, Márcio? Nós temos produção aí de olericultura em Rolim de Moura, abastecendo grandes redes de supermercado da nossa região. A olericultura aqui na nossa região também é muito forte. Nós temos aqui também a apicultura se fortalecendo. E para a cafeicultura, assim, até uma coisa, eu queria poder gostar um pouco mais de apicultura, porque eu sou alérgico. Então eu acho tão interessante, mas eu não consigo trabalhar. Porque eu ia me especializar em apicultura, Márcio, para mim terminar meu tempo na Emater como especialista em apicultura. Porque é muito bacana a produção de mel. O que a abelha faz é muito bacana. E ela não faz isso só para ela e para a produção de mel. A apicultura na cafeicultura, ela é muitíssimo importante para a polinização, principalmente dos nossos clones que têm polinização cruzada, né? Então nós precisamos da abelha lá na cafeicultura. Nós temos também nós temos agroindústrias que fornecem, aqui em Migrante Nobres tem uma agroindústria do Marcelo, Flor da Amazônia, se eu não me engano é o nome ali. E eu falei assim, você tem dificuldade de comercialização? Ele falou, não, eu abasteço só uma rede de supermercado e eu não estou vencendo. Entendeu? Pra você ter uma ideia. E a agroindústria dele é grande. Entendeu? Então nós temos uma apicultura forte, mel de qualidade. No passado, falava assim, mas esse mel aqui tem mistura, tem melado de açúcar. Não se vê falar mais isso, né? Nós temos uma apicultura top. E outras atividades também muito fortes. A pecuária pecuária de corte muito forte, perdão. Que também fortalece muito a cadeia, por mais que a gente venha passando por uma crise aí da pecuária, né? A nível de estado, mais ainda, tem uma diferença de preço. Se fosse falar aqui, dava um programa só para falar de pecuária de corte, mas ela também é muito forte aqui na região e a gente tem vários agricultores familiares que também trabalham com pecuária de corte e isso a Emater também tem uma atuação, a gente vem buscando melhoria de pastagem, né? E assim, a minha maior preocupação, o Márcio falou aí, eu sei que nosso tempo está quase se esgotando, o Márcio falou que quando vai iniciar uma cafeicultura, normalmente, né, e questão técnica, eu não sou agrônomo, mas né, como extensionista eu aprendi, faz primeira irrigação lá e tal, e eu ainda volto um pouco mais atrás, vê a água, se é suficiente, e se vai ser suficiente para você, e vai sobrar água para os seus vizinhos também. Então a questão da sustentabilidade e dos cuidados que nós temos que ter com a água. Nós vimos aí o que nós passamos o ano passado, né? Não é questão de ambientalista ou não, o ano passado foi realidade o que nós passamos com a nossa crise hídrica e quem diria que nós teríamos uma crise hídrica na Amazônia, né? É até complicado a gente falar de crise hídrica onde nós moramos, né? Mas nós tivemos uma crise hídrica e isso é limitante para a cafeicultura, para a bovinicultura, para a olericultura, para a cacauicultura e para outras atividades aí que a gente tem da agricultura. E eu gosto de dizer, quando eu dou palestra, eu até termino minhas palestras falando que a água, não existe uma forma de célula viva no planeta que não tenha água na sua composição celular. Então a água é o bem maior, é o bem mais importante que nós temos no mundo. E depois, né, a gente tem aí também os bens que nós adquirimos durante a vida, que é a nossa família, igual o Márcio falou, né? Eu também tenho minha mãe, tinha meu pai, que para mim era uma fortaleza, meus irmãos também são fortalezas, né? A namorada dá um apoio danado aí no trabalho, né? Então, assim, a família da gente, a pessoa que não está estruturada, estabilizada ali na família, ela não consegue trabalhar na agricultura, não consegue trabalhar como extensionista, não consegue trabalhar na questão da mídia, não consegue desenvolver as coisas. Então é Deus acima de tudo e a família aqui na Terra, né?
Isso é importante, isso é importante. E até nisso eu sei que a Emater também tem o social. Sim, tem nossa extensionista social, que é a Damares, e nós também não podemos deixar de falar que lá nós temos, no caso, o gerente local, que é o Mauro Almenaro, o Mineirinho. Mineirinho todo mundo conhece, é um técnico bacana também, sempre está dando assistência. Agora ele está mais voltado à gerência, né? Toma um pouco de tempo dele, mas ele tem os produtores dele que ele atende, né, Paulo? Com certeza. E faz um serviço de excelência. Muito bacana, muito bacana. E como a gente está aqui com o tempo correndo, né? O tempo não para, já dizia a Cazuza. É rápido, hein? É rápido. Já estamos aqui chegando quase aos 40 minutos de programa. Eu gostaria de deixar o espaço aí para vocês fazerem as considerações finais e quem sabe aí num próximo programa a gente detalhar mais sobre alguma cultura, sobre mais uma outra situação que é outros trabalhos que a Emater trabalha, como ela trabalha bastante na área ambiental. A gente ia falar aqui sobre a cacoricultura e acabou que não sobrou deu, né? tempo, mas a gente vai voltar aqui para poder dar um destaque a essa cultura que também está crescendo na nossa região. O microfone. França, quero, em nome de toda a direção da Emater, né, nosso presidente Luciano, nossa vice-presidente Renata, a direção técnica da Emater, todos os diretores da Emater, quero agradecer aí o espaço do Ruralcast para a gente estar aqui falando um pouco da Emater Rondônia, né? Eu falei um pouco da Emater Rondônia, um pouco da Emater Regional, o Márcio falou bastante aqui da Emater Local de Rolim de Moura, né? Dizer que a Emater está de portas abertas para o programa, né? Nós temos aí dentro da Emater da região, né? Se você precisar ir para estar até fortalecendo, né, seu programa é rural, fortalecendo esse trabalho aí de informação do homem do campo, de informação do que nós temos aqui na região. Quero colocar à disposição toda a Emater aqui da região da Zona da Mata, né, para os seus programas, para a sua produção. Parabenizá-lo por essa ação importante, né, de falar aí de agricultura, né? Como você falou, se você quiser direcionar, a gente sabe da importância que tem a agricultura para as pessoas na sociedade. Eu, até pouco tempo antes de eu entrar na Emater, eu não sabia o que era a Emater, né? Aqui em Alta Floresta eu não trabalhava com... Minha família não é do comércio, não é da zona rural. Então eu vejo que é importante não só a Emater ser conhecida para o homem do campo, mas como é importante a Emater ser conhecida em toda a sociedade. Porque o trabalho que nós fazemos é um trabalho coletivo com o homem do campo e não tem um só dia que você não senta na sua mesa e não tem, no mínimo, 80%, 90% daquilo que você tem ali em cima, que é produzido na agricultura familiar, né? E tudo que está ali de consumo é produzido pelo homem do campo, né? Então a gente tem toda essa importância do homem do campo na nossa vida, na nossa sociedade, né? Na nossa produção. Até na cervejinha que bebe, né? Tem lá a mão do homem do campo. Na cachaçinha, né? Produção da cana. Então, tudo tem a produção e a mão do homem do campo. E a Emater tem essa importância. Então, deixo à disposição. Quero agradecer o espaço aberto aqui para nós divulgarmos. Quero aqui também agradecer a toda a equipe que nós temos aqui na região da Zona da Mata, todos os gerentes, todos os extensionistas rurais, pessoal de apoio, extensionistas sociais, todos os administrativos. Na Emater ela é feita por um conjunto, né? Como é uma entidade, ela tem a parte administrativa, ela tem a parte de extensão, que são os técnicos, e não tem ninguém mais importante do que ninguém dentro da Emater. Nós somos todos iguais, com a mesma importância, porque o coletivo do trabalho gera o resultado que é essa assistência técnica, essa extensão rural para o homem do campo. E agradecer também a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Tá podendo falar um pouco do nosso trabalho e disso que a gente faz no dia a dia, com tanto amor e tanto carinho. Nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe aí e te dê muita sabedoria para tocar aí seu programa e muito sucesso e felicidade. Obrigado. Fico feliz. França, para nós sempre é um prazer estar aqui batendo um papo, conversando, falando sobre a Emater, falando sobre o nosso trabalho. Quero aqui agradecer a você e nos colocar à disposição. A Emater está à disposição, como o Paulo acabou de falar, que lá você fez estágio ali e ali é a sua casa também, tá bom? Era só isso, muito obrigado. Eu que agradeço, graças a Deus, eu me sinto em casa mesmo quando eu vou lá. Até eu tô devendo uma visita. Eu tenho que ir lá numa sexta-feira. Vamos lá na Emater fazer uma visita. No Café da Fabiana. Bacana.
E agradeço a presença de vocês e agradeço você também, que tá aí do outro lado da telinha, que acompanhou com a gente aí o nosso Ruralcast desta terça-feira. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí a Emater por ceder aí vocês para vir conversar com a gente, passar essas informações ao Homem do Campo. E voltamos na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.